Bom dia, estamos aqui no ao vivo, nossa aula dessa terça-feira. Convidar o pessoal aqui nos grupos do WhatsApp, deixa eu só diminuir aqui, deixa eu acompanhar vocês aqui. Bom dia, Rosimar, Débora, sejam bem-vindas aqui. A gente vai convidar aqui o pessoal dos grupos, só um momento. Gente, vai me dizendo se o áudio está bom, se vocês estão me ouvindo bem. Aproveita, pega caneta e papel para a gente anotar o que foi importante dessa aula de hoje. Hoje a nossa aula é um pouquinho diferente, nós estamos fazendo durante o dia, porque é o momento que fica melhor assim para mim organizar as aulas gratuitas, é durante o dia, então nós vamos nos acostumar a fazer essas aulas gratuitas durante o dia. Bora lá, Gabriel, bom dia, vamos para mais um dia de aprendizagem, com certeza. Fico feliz por vocês estarem aqui. Nájara, bom dia. E eu gosto muito de estudar pela parte da manhã, porque pela parte da manhã a gente aprende mais. Não sei se vocês sabem disso, mas é o momento que o nosso cérebro está mais relaxado e que a gente consegue absorver mais os assuntos. Vai colocando aqui nos comentários de onde você está assistindo essa aula. Enquanto isso, nós estamos aguardando aí os colegas participarem aqui da nossa aula. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa as notificações para você ser avisado das aulas gratuitas. E vamos lá. Bom dia, Fátima, Alessandra, bom dia. Sejam bem-vindas aqui, sejam muito bem-vindas. Deixa eu só ver aqui. Estão me ouvindo bem? Coloquem aí nos comentários. Hoje eu decidi que nós iríamos... Na verdade eu fiz lá uma enquete, várias bancas o pessoal enviou mensagem, né? Mas a banca CESP, Sebrasp e a banca FGV foram as bancas assim que mais o pessoal pediu. Aí eu decidi fazer nessa semana banca CESP e, se Deus quiser, na próxima semana, questões da banca FGV, que já é uma banca um pouco mais difícil. Bom dia, Alessandra, do Rio de Janeiro. Francilda está por aqui, seja bem-vinda, Francilda. Marco, bom dia. Fabiano, já falei. Fátima, de Pernambuco. Mirti, Vânia, bom dia. Vanderli, bom dia. Marlene, de Fortaleza. Sejam bem-vindas aqui na nossa aula dessa terça-feira. Hoje a gente vai direto ao ponto, tá? Vamos direto ao ponto. Como eu falei para vocês, hoje nós vamos estudar banca CESP, Sebrasp, questões comentadas, coloquei algumas questões do Código de Ética e Lei de Regulamentação da Profissão. É muito interessante essas questões dessas duas legislações, porque a gente percebe que eles repetem muito nas provas. Então, quando você começa a treinar, que você começa a observar isso, fica muito mais fácil de você memorizar e de você não errar na sua prova. Então, se você tem edital aberto, saiba que na sua prova eles vão perguntar 1, 2 ou 3 questões sobre o Código de Ética ou sobre a Lei de Regulamentação da Profissão, ok? Bom dia para quem está entrando agora, bom dia. Bom dia, sejam bem-vindos aqui na nossa aula. Já prepara caneta e papel e vem treinar comigo. Bom dia, Aline, Ingrid, Lucimara, bom dia, Marlene, Isane ou Isani? Fala aí como é que é essa pronúncia. A Luz está no trabalho, mas está me ouvindo, que bom. Carla, bom dia. Sejam bem-vindas aqui. Então, gente, vamos iniciar. Eu acredito que já tem aí uma boa quantidade. Lembrando que Código de Ética e Lei de Regulamentação, nós temos aí o resumo esquematizado dentro do combo eu vou passar, tá? Dentro do combo eu vou passar, nós temos esse material. Nós sabemos que tem muitas legislações para estudar, então a gente sempre tenta, de alguma forma, acelerar esse estudo, de uma forma resumida, de uma forma direcionada, de uma forma estratégica. Hoje nós vamos estudar aqui Opa, deixa eu só ativar aqui, gente. Tu que entrou aí, né, Ellen? Ah, tá, deixa eu só aceitar aqui. Olha, a Sâmia tá lá da Paraíba acompanhando, que legal.
Tem som de Isane, então, né? Isane, que legal. Seja bem-vindo aqui na nossa aula. Independente de banca, tá? Que eu sei que vocês me enviam muita mensagem perguntando sobre as bancas. Eu não conheço, nem todas eu conheço, porque existem muitas bancas pelo Brasil, bancas organizadoras de concurso. Mas, de uma forma geral, as bancas, elas cobram praticamente os mesmos assuntos. Então, não tem muito segredo. Por exemplo, a colega colocou aqui a banca, elas têm uma prova em abril, e a banca vai ser a COSEAC. É uma banca que não é muito conhecida, mas pode ter certeza que eles irão cobrar Código de Ética e Lei de Regulamentação, tá bom? CEPROD também não conheço, mas como eu estou falando para vocês, as bancas, de uma forma geral, daqui do nosso Brasil, elas acabam cobrando praticamente os mesmos assuntos, só muda o nível de dificuldade das provas, tá? Algumas provas vão ser mais fáceis, outras vão ser mais difíceis, mas de uma forma geral elas cobram praticamente os mesmos assuntos. Vou colocar aqui, vocês estão conseguindo visualizar, aqui eu não estou, deixa eu colocar aqui no PDF da aula, que eu estava passando aqui. Gente, então como eu falei para vocês, nós vamos iniciar aqui, vai deixando aqui no chat seu comentário, sua dúvida, a gente vai conversando. Banca SESP-SEBRASP é uma banca que tem um nível de dificuldade, às vezes fácil, médio, então vai depender muito da prova, como é que ela vai colocar as questões. Mas eu gosto muito de estudar a banca SESP-SEBRASP porque a gente tem a possibilidade de perceber que as questões se repetem. E quando a gente responde uma questão que se repete, a gente aprende e não esquece. Então isso é muito bom. Banca SESP-SEBRASP, ela também tem, na maioria das provas, ela coloca certo ou errado. Então, nem todas as provas ela coloca de múltiplas escolhas. A maioria das provas da banca SEBRASP é certo ou errado. Eu sei que vai ter concurso que vai ser a banca SESP-SEBRASP com vaga para assistente social. Então, você já tem aí que estar se preparando, porque também ela gosta muitas vezes de colocar algumas pegadinhas, tá? Gente, você tá com volume baixo? Meninas, me falem como é que tá o áudio, que eu não tô conseguindo, daqui eu não consigo. Coloquem aqui nos comentários se o áudio tá bom. Tá ótimo? Gente, aqui tá ok o meu áudio, tá? Aqui as meninas estão testando ali, tá ok. Aumentar um pouco? Tá, melhorou? Eu aumentei aqui. Ok, aumentei aqui, tá bom? Deixa eu só... Tá bom, gente? Eu aumentei aqui. Áudio ok, a colega colocou. Eu aumentei um pouco o áudio, tá bom? Aqui tá ok, a Alessandra colocou que tá ok. Então vamos lá iniciar, hein? Tá bom, então. Então vamos iniciar. Então eu coloquei aqui, ó, questões comentadas do Código de Ética do Assistente Social e da Lei de Regulamentação da Profissão. No Código de Ética, a gente acaba se confundindo um pouco, porque lá vai ter direitos, deveres, proibições. Então são muitas informações e quando isso chega na prova, acaba dando uma confusão. Então, por isso que é bom você estudar de forma resumida, direcionada, porque assim você não vai ter... e responder questões também, aí você não vai ficar com dúvidas. E a Lei de Regulamentação da Profissão, Lei de Regulamentação Profissional do Assistente Social, ele também é muito cobrado em provas e normalmente as bancas elas gostam de perguntar sobre as atribuições privativas e sobre as competências do assistente social, porque são tão parecidas quando a gente faz a leitura que isso confunde. É por isso que é importante responder questões de concursos, tá ok? Por isso que você tem que responder questões de concursos. Ok, o áudio tá ok, então vamos dar continuidade aqui. Bem, o que você vai ver na aula de hoje, nós vamos responder aqui o quiz, Banca SESP-SEBRASP, anota quantas questões você vai acertar. Nós também temos a apostila de simulados da Banca SESP-SEBRASP, que você tem que treinar, não tem como fugir, quem estuda para concurso público tem que responder questões de concursos. E o outro detalhe da apostila de simulados
é que nós vamos estar aí com uma oferta para quem está aqui na aula e para quem faz parte do grupo do WhatsApp. Então, você vai ter aí um desconto muito bom se você adquirir a apostila de simulados. Vamos iniciar agora com tudo. Eu espero que vocês prestem bastante atenção. Como eu falei, esse horário é ótimo para a gente estudar. Nosso cérebro está mais descansado, fica mais fácil de absorver os assuntos e está tranquilo. Vamos lá. Vamos treinar. Anota aí, já coloca aí o seu rascunho para você anotar o que foi importante, tá bom? Coloca aí. Vamos lá para a nossa primeira questão, a gente vai direto ao ponto. A gente vai começar aqui com uma questão que ela é da Lei de Regulamentação da Profissão. Então, sempre lembra do que eu falo. Começou a responder questão de concurso, você vai procurar o quê? O comando da questão. O comando da questão é o ponto central, é o que o examinador está te perguntando. Então, aqui, nesse primeiro momento, ele está falando sobre a Lei de Regulamentação da Profissão. É uma questão recente, de 2022, e ele fala assim: à luz da Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social, julgue o item seguinte. Muito bom também você anotar aqui, ó, anota aí no seu rascunho, Lei de Regulamentação da Profissão, e anota o número da lei, 8.662 de 93, porque o que acontece? Tem banca, inclusive essas bancas que não são muito conhecidas, que elas gostam de colocar o número da lei e te perguntar que lei é essa. Então, é bom você memorizar que a Lei de Regulamentação da Profissão é a lei número 8.662, ok? Anota aí, a gente vai trabalhar aqui o processo de repetição para não esquecer. Então, ele coloca o seguinte texto: a realização de estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, não é atribuição privativa do assistente social. Portanto, outros profissionais podem fazê-lo, certo ou errado. Agora você vai me ajudar, você vai responder aqui, junto comigo, coloca aqui no chat, certo ou errado. Coloca aí no chat, certo ou errado. Coloca aí, participa aqui comigo. Liga essa luzinha aqui pra mim, por favor, só pra clarear um pouquinho aqui. Errado, o colega colocou, bora lá, participa aqui comigo. Certo ou errado? Certo, presta bastante atenção no que na leitura que nós fizemos, tá bom? Presta bastante atenção. Certo, tá meio dividido aqui as respostas, mas vamos lá. Bem, aqui ele coloca a realização de estudos socioeconômicos com os usuários. Será que é só o assistente social que pode fazer esse estudo socioeconômico com os usuários? Você já vai fazendo aí uma análise do texto, tá? Às vezes nem precisa você saber o que está dizendo lá dentro da lei de regulamentação. Se você for tentando entender, às vezes você até acerta, tá bom? Por interpretação. Então, a realização de estudos socioeconômicos para fim de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, ele coloca que não é uma atribuição privativa do assistente social. Então, o gabarito dessa questão, ele está certo. Voltando aqui, realmente não é uma atribuição privativa do assistente social, porque não é só o assistente social que pode fazer estudos socioeconômicos com os usuários. Então, aqui não é uma atribuição privativa, e sim uma competência do assistente social. Está lá no artigo 4º da Lei de Regulamentação da Profissão, lá no 11. Aí ele fala: realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. Então, uma competência do assistente social. Quando a gente responde uma questão como essa,
você já anota aí, falando, né, que realizar estudo socioeconômico é uma competência do assistente social, porque se aparecer uma outra questão dessa forma, você já sabe. Então, as questões, elas nos ajudam a entender outras questões, tá bom? Então, vamos lá para a nossa segunda questão. Essa foi a primeira questão. Não tem problema quem errou, não tem problema. Depois você volta aqui, assiste novamente, não tem problema, tá bom? Mas presta muita atenção quando você for responder. Às vezes é só um detalhe que você acaba errando. Então, presta muita atenção quando você for responder questões. Na segunda questão, também uma questão recente, 2022, ele coloca assim: constitui princípio fundamental do Código de Ética Profissional do Assistente Social. Então, aqui, o comando da questão, nós já sabemos que é sobre o Código de Ética. Presta atenção que nós estamos respondendo de forma estratégica. Nós não estamos chegando aqui, entrando na questão e já indo responder, não. Nós estamos analisando qual é o comando da questão, que é o ponto central da questão, e é aí que nós partimos para a análise da questão, ok? 24 horas disponível aqui essa aula. Então, constitui princípio fundamental do Código de Ética, nós já sabemos qual é o ponto central, o que ele quer saber. Só que aí, esse tipo de questão aqui, nós podemos até dar uma olhada nas alternativas, e é uma coisa assim tão absurda, essa questão aqui, deles colocarem coisas tão sem noção, que você já eliminaria, já entrava na questão, já olhava, já saberia qual era a resposta correta, porque é muito fácil essa questão aqui. Então aqui ele coloca empenho na eliminação de todas as formas de preconceito. Na elevação, olha aí, ele colocou uma palavra aqui para você escorregar na casca de banana, né? Não é elevação, a gente quer acabar com as formas de preconceito, então não tem nada a ver em elevação, né? Como se fosse para aumentar as formas de preconceito. Então aqui você já iria eliminar. Defesa do afunilamento da democracia. Não tem essa palavra aqui dentro do Código de Ética. E outra coisa interessante, quando nós começamos a responder, a gente já... Essa dá de graça, é verdade, Débora. Quando a gente começa a responder questões, a gente já começa, não é a decorar, mas a saber aquelas palavras que tem dentro do código, que, por exemplo, afunilamento a gente já sabe que não tem dentro do código, porque nós já estamos respondendo questões, a gente já ganhou essa habilidade de saber quais são as palavrinhas-chave que tem dentro do Código de Ética. Então, essa aqui também já eliminaria. Constrição da cidadania. Outra palavra também, constrição, que não tem dentro do Código de Ética. Então, nós estamos respondendo de forma estratégica. Defesa intransigente dos direitos humanos e obediência aos arbítrios, totalmente fora do contexto do que diz o Código de Ética. Então, só sobrou a alternativa letra A. Aí o que você vai fazer? Como você é uma concurseira estrategista, está respondendo de forma estratégica, você vai anotar no seu rascunho: princípio fundamental, posicionamento em favor da equidade e justiça social. Por que você vai anotar? Porque as bancas, elas repetem as questões, e se por acaso eles cobrarem novamente essa questão, você já vai saber. Então aqui realmente é o gabarito, é a letra A. Está lá no nosso Código de Ética. Princípios fundamentais, lembra que nós temos 11 princípios fundamentais que eles gostam de cobrar nas provas de concursos públicos, e eles colocam assim: posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure a universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sugestão democrática. Está dentro do nosso Código de Ética, ok? Essa aqui foi mamão com mel, essa questão aqui, foi muito fácil. Foi muito fácil essa questão aqui. Vamos para a nossa terceira questão, e de 2020, ele fala: julgue o item subsequente, quase não sai, julgue o item subsequente. Já é uma pergunta da Lei de Regulamentação. Com base na Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social. Então, aqui, na introdução, ele já te deu o comando da questão. Comando da questão, Lei de Regulamentação da Profissão. Sempre na banca CESP, ele vai te dar aqui em cima uma introdução, que vai ser o comando do que ele quer saber, e aqui embaixo ele vai colocar o texto para você julgar certo ou errado. Então, o que ele coloca aqui? Constitui uma atribuição privativa do assistente social
planejar, organizar e administrar programas e projetos em unidade de serviço social. Ele quer saber se esse texto aqui, se esse fragmento de texto é certo ou errado. E o que você acha? A aula vai ficar salva aqui por 24 horas, tá, gente? Por 24 horas essa aula fica salva aqui. Certo, certo, o pessoal está colocando. Alguém do contra? Certo, certo. Essas questões aqui, sobre as atribuições privativas, elas são muito recorrentes em provas, não só na banca CESP, como em outras bancas de concursos, tá? Certo, o pessoal está afiado aí. O pessoal está bem afiado. Então, ele diz que constitui uma atribuição privativa da assistente social planejar, organizar e administrar programas e projetos em unidade de serviço social. O macete aqui dessa questão, que eu acredito que a maioria já sabe, porque a maioria já assistiu minhas aulas, é a gente encontrar aqui serviço social no singular. Se é serviço social no singular, nós já sabemos que é uma atribuição privativa do assistente social, como ele colocou aqui. Se serviço social aqui estivesse no plural, se tivesse serviços sociais, aí não seria atribuição privativa e sim competências. Então aqui está certo, está corretíssimo. Lá de acordo com o artigo 5º, na verdade aqui, gente, atribuição, aqui era lei de regulamentação, tá? Lei de regulamentação, não era código de ética, é lei de regulamentação. Tá aqui o comando da questão, tá? Depois eu vou mudar aqui no material. É lei de regulamentação, artigo 5º, constitui atribuições privativas do assistente social. Planejar, organizar e administrar programas e projetos em unidade de serviço social. Aí eu coloquei atribuição privativa, serviço social sempre no singular. Atribuição privativa, serviço social sempre no singular, ok? Então, quando se trata de atribuições privativas e competências do assistente social, ela vai estar na lei de regulamentação da profissão. Vamos para a nossa quarta questão. Quarta questão, vamos lá. Na quarta questão de 2022, uma questão também recente, ele fala o seguinte: de acordo com o Código de Ética do Assistente Social, julgue o item que se segue a respeito do sigilo profissional. Novamente, a questão está nos direcionando, comando a questão, Código de Ética. Só que aqui, nesse comando da questão, ela te fala qual é a parte do Código de Ética que ela quer, que é a parte do sigilo profissional, que é uma parte que eles amam cobrar nas provas de concursos públicos. Sigilo profissional. E você vai julgar certo ou errado. Ele coloca: o sigilo profissional protegerá o usuário apenas em assuntos específicos de que o assistente social tome conhecimento. Certo ou errado? O que você acha? Certo ou errado? Coloca aqui. Certo ou errado? Gente, vai dando like aqui nessa aula. Eu não estou conseguindo acompanhar quantos likes tem, mas dá um like aí, me ajuda aqui também, contribui aqui comigo no canal, porque quando vocês dão like, quando vocês se inscrevem no canal, aí as pessoas, colegas da profissão, recebem notificações para assistir essa aula. Na verdade, o YouTube, né? Ele bota o vídeo para cima e as pessoas vão ser encaminhadas para assistir esse vídeo. Então, dá um like, se inscreve aqui no canal. Me ajuda aí também, tá? Errado, certo, tá dividido aqui essa questão. Tá meio dividido, né? Vamos lá. Então, você já anota aí no seu rascunho que sigilo profissional as bancas gostam de cobrar nas provas de concursos públicos, tá? Essa parte do Código de Ética. Então, quando ele coloca aqui em assuntos específicos, fica um pouco estranho, né? Fica muito estranho ele falar que o sigilo protegerá usuários apenas... Ah, outra coisa importante. Tem muita coisa importante que eu vou sempre falar aqui para vocês. A banca CESP, normalmente, tá? Normalmente, quando ela coloca apenas, essa palavrinha aqui, apenas, normalmente a questão está errada. Então, se você vai fazer uma prova da banca CESP, está na dúvida e ela colocou esse apenas, provavelmente essa questão está errada. Conseguiram entender? Quando a banca CESP coloca apenas, ela coloca um texto e diz apenas em tal coisa, apenas
normalmente a questão está errada. Eles têm esse costume de fazer isso, tá? Na maioria das vezes a questão está errada, que é o caso aqui dessa questão que está errado. Porque lá no artigo 16 diz que o sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo de que o assistente social tome conhecimento, como decorrência do exercício da atividade profissional. Então, aqui ele colocou em assuntos específicos e está errado. Não é em assuntos específicos. Lá dentro do nosso código diz que o sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo de que o assistente social tome conhecimento, como decorrência do exercício da atividade profissional, ok? Ok. Essa daqui está errado, hein? Não sei se tem gente que está ainda na primeira questão, nós já estamos na quarta questão. E a quarta questão está errada, tá? Aqui é o erro, assuntos específicos é o erro. Então, gabarito errado da nossa quarta questão. Vamos passar agora para a próxima questão. À luz da Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social, olha aí, de novo ele está falando a Lei 8.662, tenta memorizar, Lei 8.662, que é a Lei de Regulamentação da Profissão. Então ele fala assim, a referida lei disciplina, ele está falando de quem? Ele está querendo saber da Lei de Regulamentação da Profissão, mas a gente tem que julgar se está certo ou errado. A referida lei disciplina os direitos e deveres dos assistentes sociais no Brasil, no âmbito de sua atuação e suas relações profissionais. Certo ou errado? O que você diz? Certo ou errado? Certo ou errado? Certo ou errado essa questão aqui? Ele está falando que a lei de regulamentação disciplina os direitos e deveres dos assistentes sociais no Brasil. O que você acha? Presta muita atenção nessa questão, tá bom? Presta bastante atenção. Errado. Às vezes é falta de atenção, hein? Quando você erra, às vezes é só falta de atenção. Tem que ter um pouquinho mais de atenção, tá bom? Vamos lá, cadê? Tem mais de 100 pessoas aqui, me ajuda aqui, responde aqui. No início eu falei, hein? No início eu falei, gente, no código de ética tem direitos, tem deveres, tem proibições, que isso às vezes nos confunde. Lembra que eu falei no início da aula? Eu falei no início da aula. Então, uma questão como essa aqui, você não pode errar. Tá bom? Você não pode errar uma questão como essa e ela pode até vir repetida na prova. Isso, agora prestou mais atenção, né? Ok. Preste atenção, gente. A referida lei, aqui a gente tem um tempinho, dá pra gente pensar mais. A referida lei disciplina os direitos e deveres dos assistentes sociais no Brasil. Entra no nosso código de ética, se você tiver em mãos, ou no material esquematizado, se você tem o combo, que lá tem o código de ética esquematizado e lá dentro você vai ver que dentro do código de ética ele tem direitos, deveres, proibições, ele vai falar dos direitos para com os usuários, vai falar dos deveres para com a justiça. Então a gente vai encontrar direitos, deveres e proibições dentro do nosso código de ética, tá bom? Dentro do nosso código de ética. Não dentro da lei de regulamentação. Aqui ele quer saber sobre a lei de regulamentação. Dentro da lei de regulamentação, a gente vai encontrar o quê? Atribuições privativas do assistente social, competências do assistente social, competências profissionais. Nós vamos encontrar também o que dentro da lei de regulamentação? As atribuições do CIFES, do CRES. Então, essa questão aqui, ela está errada. Está errado, gabarito 5. A lei 8.602, que é a lei de regulamentação da profissão, diz sobre as competências e atribuições privativas do assistente social, como eu acabei de falar aqui, e também sobre as atribuições do CIFES, do CRES. O que diz sobre direitos e deveres é o Código de Ética Profissional, ok? Ok? Deu para entender aqui essa questão, típica da banca CESP, tá? Típica da banca CESP. Deveres, direitos e deveres dos assistentes sociais no Brasil, no âmbito de sua atuação e suas relações profissionais, então não está dentro da lei de regulamentação da profissão
e sim dentro do Código de Ética Profissional. Ok? Vamos para a nossa próxima questão aqui, hein? Vamos para a nossa próxima questão. Sexta questão, novamente, à luz da Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social, Lei 8.662. É bom que a gente vai trabalhando o processo de repetição e a gente não vai esquecer aqui o número da Lei de Regulamentação, 8.662, ok? Bem, julgue o item seguinte. Ela pergunta: somente os estudantes de serviço social, sob supervisão direta de assistente social, em pleno gozo de seus direitos profissionais, poderão realizar estágio de serviço social. Certo ou errado? Certo ou errado? E aí? Somente os estudantes de serviço social, sob supervisão direta de assistentes sociais, em pleno gozo de seus direitos profissionais, poderão realizar estágio de serviço social. Essa daqui também está bem fácil. E aí? Deixa aqui nos comentários certo ou errado. Certo ou errado? Certo, certo. Opa. Essa daqui é tranquila, né? Essa questão aqui é tranquila. Essa questão aqui também é uma questão que, de uma vez ou outra, as bancas gostam de colocar nas provas. Não só a banca CESP. Outras bancas também gostam de colocar nas provas. Então, eu sempre gosto de trazer essas questões que são repetidas, porque provavelmente ela pode cair na sua prova novamente. Por isso que eu gosto de trazer elas aqui. Então, realmente, isso daqui, pela lógica, a gente já sabe que se eu sou estagiária, quem vai me supervisionar vai ser um assistente social. Não pode ser um médico, não pode ser um enfermeiro, se for na saúde, não pode ser um advogado, tem que ser um assistente social. Então, quando você não souber, quando se tratar de lei de regulamentação, código de ética, que você tiver na dúvida, tenta fazer a leitura e se fazer a pergunta: será que o código de ética coloca isso? Será que a lei de regulamentação coloca isso? Isso em último caso, se você não souber, tá? Se você não souber. Então, vamos aqui para a nossa próxima questão. Tem que dar o gabarito aqui, né? Certo, parágrafo único da Lei de Regulamentação. Somente os estudantes de serviço social, sob supervisão direta de assistente social em pleno gozo de seus direitos profissionais, poderão realizar estágio de serviço social, ok? Essa daqui também foi bem tranquila, essa questão aqui, bem tranquila. Bem tranquila. Sétima questão, novamente, Lei 8.662, ele coloca o seguinte: de acordo com a Lei 8.662 de 93, é atribuição do assistente social. Quando ele coloca é atribuição, é porque ele quer saber se é atribuição privativa do assistente social. Então, você vai perceber que é uma questão parecida com aquela questão que nós acabamos de responder, um pouco parecida, né? Ele está perguntando novamente sobre uma atribuição privativa. Novamente, ele está fazendo essa pergunta. Então, vamos lá, ele coloca, também está bem fácil essa questão aqui, hein? Atuar como entrevistador forense por meio do depoimento especial é uma atribuição privativa? Realizar marcações e agendamentos de consultas e exames é uma atribuição privativa? Realizar escuta especializada? Realizar perícias técnicas, laudos periciais e pareceres sobre a matéria do serviço social? Realizar grupos de intervenção terapêuticos. Essa letra D aqui a gente já... Letra E, aliás. A letra E a gente já elimina porque não tem, né, intervenção terapêutica. O Centro Social não faz essa intervenção terapêutica. Essa daqui a gente já elimina. Então, essa daqui também é uma questão muito tranquila. Ela é um pouco parecida com a questão que nós já acabamos de responder sobre a atribuição privativa. E realmente a única alternativa que se encaixa aqui é a alternativa D. Olha aqui, serviço social no singular. É interessante, gente, porque banca CESP e SEBRASP, a gente podia esperar assim, ela vai colocar uma questão mais difícil. E por incrível que pareça, tem pessoas que ainda erram esse tipo de questão aqui.
Aí você me pergunta assim, mas será que tem? Tem gente que erra. Quem está estudando provavelmente não erra, mas quem não entende como é que funciona essa questão de concurso público, de estudar para concurso, a pessoa não tem estratégia para responder questões, ela fica na dúvida se dentro do código ou da lei de regulamentação tem realmente isso. Então, normalmente ela erra, tá bom? Deixa eu pedir aqui, gente, a colega está pedindo aqui, coloca o link aí da aula no grupo. Acho que entrou gente depois lá no grupo, né? Por favor, coloque aí nos grupos. Então, gente, essa daqui realmente, o gabarito dessa questão aqui é a letra D. Letra D, vamos aqui para o comentário dessa questão. Artigo 5º, constituem atribuições privativas do assistente social. Tá dentro da nossa lei de regulamentação, ok? Dentro da lei de regulamentação. Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de serviço social. Então, uma atribuição privativa do assistente social, ok? Aqui é uma atribuição privativa, então só a letra D, as outras eles viajaram na maionese nessas outras questões, então realmente é a alternativa D. Aí você sempre vai lembrar atribuição privativa, sempre o serviço social vai estar no singular. Serviço social no singular. Atribuição privativa, serviço social no singular. Competências do assistente social, serviço social no plural. Vai ficar serviços sociais. Serviços sociais. Vamos para a nossa próxima questão. E ele fala o seguinte, essa daqui eu achei bem interessante também, que é uma questão que ele sempre pergunta. Com base no Código de Ética Profissional do Assistente Social, julgue o item subsequente. Quase não sai essa palavra quando eu vou ler. Subsequente. Então ele coloca, certo ou errado, você vai julgar agora, hein? A punibilidade do assistente social por falta sujeita a processo ético e disciplinar não tem prazo de prescrição a partir da verificação do fato que a ensejou, certo ou errado? Certo ou errado? Certo ou errado? Essa daqui eu achei muito interessante, essa questão. Certo ou errado? Certo ou errado? Vamos lá, errado. Certo ou errado? Bora lá responder. Bora lá, gente. Tem bastante gente aqui. Coloquem aí. Errado, errado. Isso, muito bem. Então, o gabarito dessa questão realmente está errado. Tem prazo sim, está dentro do nosso Código de Ética. De acordo com o Código de Ética do Assistente Social, no artigo 32, a punibilidade do assistente social por falta sujeita a processo ético e disciplinar prescreve em 5 anos. Então, memoriza comigo, prescreve em 5 anos. Repete comigo, prescreve em 5 anos. Repete novamente comigo, prescreve em 5 anos, contados da data da verificação do fato respectivo. Então, não esqueça, a punibilidade do assistente social por falta sujeita a processo ético e disciplinar prescreve em 5 anos. 5 anos, ok? 5 anos. Aí eu vou provar para vocês agora, mostrar para vocês aqui como as bancas repetem as questões de concursos. Por isso que é importante responder questões, criar essa habilidade, porque aí fica muito mais fácil. Então, olha aqui a nossa 9ª questão da Banca CESP. Essa 8ª questão é de 2022. No mesmo ano, a Banca CESP faz praticamente a mesma pergunta. Muda algumas coisinhas, lógico, né? Que ela também não vai deixar tudo igual. O Código de Ética Profissional do Assistente Social define que a punibilidade do assistente social por falta sujeita a processo ético e disciplinar prescreve em
você vai direto na resposta, não vai precisar nem analisar os outros itens. Então, coloca aqui a resposta aqui dessa 9ª questão. Pode colocar aqui a resposta. Coloca aqui a resposta dessa 9ª questão, porque nós acabamos de responder praticamente a mesma questão. É só para te mostrar como as bancas repetem as questões, como é importante você responder questões. E isso eu acredito que eu falo praticamente todos os dias. Quando alguém me envia mensagem, eu falo: cria suas metas de questões diárias, responde questões todos os dias. Isso vai fazer você ganhar habilidade. Muitas vezes você não vai nem saber a questão, mas só de você ter essa habilidade você vai acertar nas provas. Então vamos lá, não coloca a resposta, não coloca a letra, coloca a resposta. Qual é o tempo? Qual é o tempo? Qual é o tempo que prescreve? Qual é o tempo que prescreve? Não coloca a letra, coloca a resposta. Isso, Rebeca, assim mesmo. Assim mesmo, já para você ir treinando e não esquecer. Isso mesmo. Isso, muito bem. Coloca aí 5 anos para não esquecer. Então, vocês perceberam que é uma questão muito parecida com a 8ª questão que nós acabamos de responder. Aqui, você já ia olhar de cara, você já ia dizer: não, não tem como ser 10, não tem como ser 3, não tem como ser 1, não tem como ser 2, e você já iria direto na resposta, na letra A. 5 anos contados a partir da verificação do fato. Aí, novamente, a gente vai aqui para o gabarito da questão, que é parecido com a questão anterior. De acordo com o Código de Ética do Assistente Social, no artigo 32, aí a gente faz a leitura novamente para memorizar. Aí ele fala: a punibilidade do assistente social por falta sujeita a processo ético disciplinar prescreve em 5 anos contados da data da verificação do fato respectivo. Então, 5 anos, 5 anos, 5 anos, prescrevem 5 anos. Eu espero que você nunca mais esqueça esse tempo aqui de 5 anos, tá? Que está dentro do Código de Ética, ok? Está dentro do nosso Código de Ética. Essa semana eu fiz uma postagem sobre o Código de Ética, colocando, depois vocês vão passar lá no meu Instagram, tá? E eu coloquei lá quais são as principais partes que os examinadores de bancas gostam de cobrar nas provas. Então, se liga nos princípios fundamentais, pode até anotar aí, os 11 princípios fundamentais, eles gostam muito de cobrar nas provas, tá? Deixa eu só voltar aqui, gente, que deu... Só voltar aqui. Então, se liga nos princípios fundamentais, direitos, deveres e vedações, das responsabilidades gerais do assistente social, que está lá no início do nosso Código de Ética, das relações com os usuários, sigilo profissional despenca nas provas, das relações do assistente social com a justiça, eles gostam de cobrar também, e a parte das infrações disciplinares. Essa é a parte do Código de Ética que eles gostam de cobrar. E na parte da lei de regulamentação da profissão, eles gostam de cobrar, como eu falei para vocês, a parte calma aí. Código de Ética, essa parte que eu falei para vocês. Lei de regulamentação da profissão, eles gostam de cobrar as atribuições e competências profissionais. Então, essa parte que eles mais cobram nas provas. Então, assim, quando você estuda de forma direcionada, fica muito mais fácil de você ter um estudo que possamos dizer mais dinâmico, um estudo que você realmente compreenda o que eles vêm cobrando nas provas. Porque estudar tudo não tem como. É muito assunto de serviço social, então não tem como nós estudarmos tudo, ainda mais se o seu edital estiver aberto, ok? É muito mais difícil, mas é possível estudar de forma direcionada, de forma